Relacionamento tóxico. Como aí passei por 2 relacionamentos que podiam ter tido um fim, assim, ter terminado com a minha vida. Como eu consegui superar. Meu nome é Dana Média, começando mais um vídeo aqui pro canal. Passei por 2 relacionamentos, assim, muito easy, assim. Um deles faz 10 anos. O meu ex botou fogo aqui na casa quando eu deixei dele. Aí passou, peguei outro também, não foi legal. E agora, no ano passado, tive outro relacionamento que o meu ex me batia muito. E que ele me prendia em casa e que eu tive que eu deixei dele, assim, mas foi muito difícil, que eu tive muito medo, assim, né, do pior acontecer. O que eu digo pra vocês, assim, como eu consegui superar, como identificar, né, tudo vai começar, assim, de uma maneira sutil, ninguém vai, assim, vai te dizer, oi, tudo bem, eu sou um canalha, eu sou um cafajeste, eu vou ter cara de pau, já ter bater de primeiro. É uma escalada da violência. Primeiro vai ser um desrespeito, primeiro, né, vai ter bater, antes de ter bater, primeiro vai ser um desrespeito, vai ter gritar, mas até esse meu ex, né, tirava as coisas contra a parede. Aí vocês estão sentindo, assim, ó, que estão lidando com um cara, assim, agressivo. Se vocês estão, melhor maneira de vocês saírem de um relacionamento abusivo é já no começo, assim, ó, vocês identificarem e de primeira, assim, vocês já saíram. Porque aquilo vai escalando. E quando a gente tá vivendo, quando a gente tá num relacionamento abusivo, muitas vezes a gente nem percebe. A pessoa não vai mudar, a gente sempre tá achando assim que não, a gente não vai sair porque a pessoa vai mudar, a pessoa não vai mudar, a pessoa só vai piorar. A melhor coisa que tem que fazer é, quando vocês estão conhecendo alguém, vocês investigarem a vida da pessoa. Olha, desde vocês perguntarem pra vizinho, vocês verem nas redes sociais, né? Às vezes também, muitas vezes elas conversam com a gente, elas falam as coisas pra gente. Então, quando você conhece a pessoa, assim, você não abre o coração daquela pessoa. Isso tem que levar um tempo, a pessoa tem que conquistar. A pessoa que entrou na vida da gente, ela tem que provar que ela é merecedora da nossa confiança, do nosso amor, da nossa... Não a gente se entregar. Isso muito acontece muitas vezes porque a gente, sei lá, a gente tá carente, a gente acaba não vendo os... coisa assim que tá bem óbvia, né? E então, deixem nos comentários se vocês estão passando por isso. Tem, assim, gente, vocês podem até investigar, tipo, se o cara o descobrir, né, achar um jeito de saber se o cara, por exemplo, tá sendo processado, ele foi processado, desde a pensão alimentícia. Vocês têm que ter o pensamento assim, ó, se o cara é mau caráter, que ele, por exemplo, ele não se preocupa nem com os filhos dele, que não dá pensão para o filho dele, vocês acham que esse cara é um cara confiável? Vocês têm que ver assim nos mínimos detalhes, do primeiro encontro mesmo, quando vocês vão, sei lá, vão num restaurante, vão numa lancheria, aí como eles tratam o garçom, como ele trata as pessoas na volta dele, né, como ele trata até a mãe dele, vocês vão vendo como é essa pessoa. Então vocês, quando conhecem a pessoa, vocês têm que ir formando um perfil da pessoa. Não é perguntar, porque pergunta e a pessoa vai dizer o que vocês querem ouvir. Ah, tu usa droga? Não. Ah, tu é legal? Tu trai tua mulher? Não. Ah, fui dizer que não, né? Vai dizer as coisas legais para serem ditas. Mas vocês têm que perceber. Porque depois, para vocês se livrar é muito mais difícil. É difícil, às vezes é impossível. Vocês têm que olharem o Beto Ribeiro. Tem vários canais de crime, mas acho que o Beto Ribeiro, assim, um dos mais legais, eu gosto muito, sou muito fã dele.
Ele mostra assim, tudo que é tipo de crime, como tem aumentado os casos de feminicídio. Então, o fim de um relacionamento tóxico, muitas vezes é a morte pra mulher. Então, antes eu pensava, mas se não dá certo, eu deixo. Qual é o problema? Vou testar, vou ver qual é. Só que não é assim. Quando tu te envolve, aquele cara assim, ele não vai deixar tu ir embora. Meus, ele me trancava em casa, eu tinha medo dele, ele não deixava eu ir embora. Ele escondia a chave da casa. E eu tive que bolar assim um plano pra ir embora. E de repente vocês estão nessa fase assim, que vocês já se deram por conta que vocês têm que deixar aquela pessoa. Já estão na fase assim, que vocês estão apanhando. E aí, como que vocês vão fazer? Pra vocês deixarem, vocês tem que bolar uma estratégia, porque vocês não podem chegar e dizer pro cara, tô indo embora. Porque pode ser extremamente perigoso. Vocês têm que pensar pra onde vocês vão. Quando eu fui embora, assim, agora por última vez, a minha mãe não falava comigo, nem minha família. Então não tinha pra onde ir. Então, se vocês estão nessa situação que vocês não tem pra onde ir, vocês têm que bolar um plano. De repente vocês têm que juntar um dinheiro, vocês têm que ir pra um motel, alugar uma casa. Se você tem condições até de ir pra uma outra cidade que ninguém saiba. Claro que hoje em dia é difícil de ninguém ficar sabendo, né? Com redes sociais, com tudo. As pessoas acabam descobrindo, né? Mas não enfrenta direto. Não sai assim, ó. No momento que o cara tá em casa e diz, tô indo embora. Porque é nessa hora, bem na hora que tá saindo mulher de casa, que acontecem maiores casos de feminicídio. Que o cara pega um revólver, pega uma faca, uma coisa que ele tá dizendo que tá indo, porque ele já começa, porque tu tá indo, vagabunda, que tu tá com outro. Então não faz isso. Vocês registrem um BO. E vocês precisam ter de acompanhamento psicológico, até não principalmente, antes de vocês tomarem decisões de vocês saírem, vocês procurem um psicólogo, procurem, né, na cidade de vocês. Hoje em dia tem as delegacias da mulher, que vai dar toda assistência. Se vocês vão numa delegacia normal, a gente é um monte de homem, né, os policiais, às vezes tratam bem a gente. Dessa última vez me trataram bem, mas tive uma vez, ou uma outra vez que eu tava 10 anos atrás, que o policial começou a gritar comigo. Eu fui com o meu irmão da parte, né, fazer um BO. Ele não queria registrar. Aí, como eu já sabia como eles eram, eu fui gravando. Eu peguei a gravação, eu denunciei. Não vai adiantar muita coisa, mas denunciei ele pra corregedoria. Eu falei com a delegada. Mas foi, né, faz 10 anos isso. Aí, hoje, né, do ano passado, quando eu fui de novo, eu fui bem atendida, assim, o policial foi respeitoso que me tratou, enfim, o policial, porque você vê que eles estão tendo todo um trabalho com eles, né, em relação a tratarem bem as mulheres, né, porque já chega tudo que passam, né, com os homens, né, de vítima, né, e ainda vai na delegacia maltratado. Mas nem todos os lugares é assim, então tudo isso tem que enfrentar. Chega um momento assim até que, depende, vocês têm que ir gravando, né. Eu vi um caso assim com Beto Ribeiro, que o cara era policial e aí os outros policiais não queriam nem registrar a ocorrência. Aí coisa assim de ir gravando, se tem uma coisa assim que tu acha que vai ter problema na delegacia, tu vai gravando. Com gravadora, câmera do teu celular, né? Gravador do celular escondido. E aí tu grava aquilo ali. Porque dali tem provas. Aí vai ter que ir, aquele policial ali vai ter que tratar com o juiz, aí é diferente, né? Mas mesmo assim, é todo. A melhor coisa assim, é prevenção, né? A melhor coisa assim, ó, é vocês estarem com o olho bem aberto, vocês não se meterem com um cara assim, ó. Tem que ter um tempo, gente. Vocês não podem ver vários casos assim que um mês o cara já tá morando com o cara. Como é que vocês vão fazer isso? Em pouco tempo. E mesmo quando não tá morando, mesmo que já não tá muito envolvido, eles já acham que eles são donos, que eles fazem o que eles querem. Então, não quer dizer assim que vocês não vão se envolver, que vocês não
não tem homens legais, relacionamentos tem, mas vocês têm que estar cientes do outro lado. E eu digo assim pra vocês, que vocês olhem esses casos de crime, olhem, por exemplo, principalmente o Beto Ribeiro, que ali vocês vão ver muito a realidade, porque vocês vão começar a ver os casos, vocês vê que tem muitos casos de feminicídio e que as histórias se repetem. Parece que eles só mudam de endereço. Todos aqueles casos que eu vejo, assim, de crimes, me vejo muito espelhada naqueles crimes. Ontem mesmo ainda tava olhando um caso que o cara a mulher foi embora, se terminaram, e ele procurou, assim, pra esfaquear ela, né, um facão, e ela só não morreu porque conseguiu, meteu as mãos assim, na frente, que tava, né, dando um golpe de facão dela, mas ela perdeu o braço. Ela perdeu a mão, ela ficou, né, deficiente, e a outra mão dela ficou com problema, acabou com a vida dela. Então, olha aí, tem que ver muito bem. Então, eu passei por isso. A vez que eu fui assim, ó, eu dizia que eu ia embora e ele dizia que eu ia embora, mas que era quando ele queria, que não ia ser quando eu quisesse. Então, aí ele, quando eu pegava assim minha mala, assim, que eu tava arrumando, que ele vinha assim, vinha com a faca assim pra mim, ó. Eu tive muita sorte que ele não tinha me esfaqueado, porque foi por bem pouco. Ele tava me falando muito assim, ó, ele brigava e me ameaçava muito com faca, com revólver. Eu vou fazer outros vídeos falando pra vocês. Mas aí eu comecei a pensar, né, como eu ia fazer pra ir embora. Mas eu tinha, assim, a situação que, de repente, uma situação, posso dizer, de vantagem, assim, mais confortável, porque eu tinha dinheiro, eu podia ficar num hotel. Eu tinha até pessoas, amigas, enfim, pra me apoiar. Mas diferente de vocês, né? Que eles não tem ninguém, não tem grana, não tem emprego, eu tinha emprego. Vocês dependem financeiramente desse cara. Então, antes, vocês têm que ver essa parte financeira, como vocês vão fazer. Mas isso aí também não demora, não fica pensando muito quando o cara tá muito agressivo, que ele tá batendo muito em vocês. Quando ele tá... Quando vocês acham que... Sabe quando a gente tem aquele pressentimento? Eu tava numa fase assim que eu tinha muito medo. Eu tava pressentindo assim, ficava com muito medo, achando que eu podia morrer a qualquer tempo, que ele podia me dar uma facada, me dar um tiro. Me falava tanto assim. Porque sempre assim, gente, quem fala faz. Não é quem fala não faz, não. Quem fala faz. Ele usava muita droga, bebia. Então, pra mim era só um momento assim, ó, gente, dele beber mais, usar mais droga. De um momento assim, ó, dele ficar alucinando, achar que eu estaria com alguém, que eu estaria traindo ele, que ele ia ser bem capaz de fazer, né? Me dar uma facada, coisa assim, né? Me matar, sei lá, da pior maneira possível. Às vezes casos assim, a gente, que as mulheres morrem da pior maneira possível. Que eles tiram, né, prendem fogo, tiram gasolina, eles matam, se tem filhos, matam os filhos. Outra coisa, né, gente, se vocês não têm filho, assim, ó, por favor, tem que ver muito bem com quem vocês vão ter filho. A maneira que eles têm, assim, de infernizar a mulher é quando tem filho, aí tu fica, imagina, eu fico pensando assim, ó, que agonia ter filho com estrupício desses aí, cada vez que vocês vão sair, aí vocês pensam, ah, né, o filho vai na casa do cara, aí vocês vão pensar, o que ele vai fazer com o meu filho, pode fazer, fica tudo aquela, né, até o filho voltar pra tua casa, porque chega um momento, assim, de conseguir proibir um pai de ver um filho, né, tem tudo, é bem complicado, né. Mas, claro, hoje em dia, com os negócios da Maria da Penha, se vocês conseguem provar, assim, que ele tá sendo agressivo com vocês, depois vocês conseguem que eles não vejam o filho, né, deles. Se eles realmente aí estão colocando a vida dos filhos, podem colocar em perigo. Mas tudo isso que envolve justiça não é uma coisa que vocês vão ali e vão resolver, é tudo muito estressante, um transtorno. Deixem nos comentários aí o que vocês acham.
Mas assim, que eu digo pra vocês o que eu fiz, assim, ó, eu ficava pensando. Eu ficava dias e dias, gente, pensando um plano pra sair, como eu ia fazer. E aí eu pensava, vou fugir. Aí eu pensava, porque não vai, se ele souber, ele vai querer me matar a pau, vai me quebrar a pau, é capaz de me dar uma facada até. Ele me ameaçava muito que ia no meu serviço, que ia me dar uma facada no meu serviço. Depois ele achou que eu tava traindo ele, que ia me pegar eu e o cara que ele achava que eu andava. Aí eu pensava como que eu ia fazer pra fugir. Mas eu pensava de quando eu fosse trabalhar eu não voltar mais. Mas aí eu pensava que ele me buscava, me levava, ele me controlava. Ele botou gravador no meu celular, ele botou programas que ele monitorava minhas conversas no WhatsApp. Ele botou GPS, que sabia onde eu andava. Eu tava trabalhando, mas ele ficava... Quando eu via, ele tava ali na frente do meu trabalho no colégio, sou professora, eu ficava na frente ali, olhando. Então ele me controlava em tudo. E aí eu ficava assim, naquele momento assim, ficava pensando como eu ia me livrar. Como eu ia fazer pra me livrar. De repente vocês estão passando por tudo isso, né? Se vocês estão passando, o que vão fazer, né? Eu tô morando aqui no Uruguai, então a legislação é bem diferente, assim, ó. Eu acho que não tem país no mundo, não sei, né? Deixem nos comentários se tem essa assistência que tem aqui. Aqui eu fui dar queixa dele, já no outro dia a juíza chamou, já falou um monte de coisa pra ele, ameaçou. Falou que se eu quisesse colocava a tornozeleira eletrônica nele. Ou se eles obedecessem ele ia pra cadeia, ia mesmo. Então eles são bem mais rígidos que no Brasil. Não tem de esperar, de um monte de coisa. E tinha até um policial disponível pra ficar na frente da minha casa se eu quisesse. Se tivesse realmente correndo perigo, né? Só que é uma coisa assim bem complicada, porque ele não poderia sair de noite. Teria que ser uma coisa bem séria, né? Porque disponibilizar um policial na frente da minha casa. Mas tem até esse serviço. Coisa que no Brasil tu faz BO ali, mas tu fica. Eles vêm, né, mata as mulheres, ele faz que também o tamanho do Brasil é uma coisa mais complicada. O Uruguai é um país menor, acabam conseguindo dar esse nível de assistência pra gente. De disponibilizar um policial pra ficar na frente da casa, se for possível. Eu moro numa cidade aqui que ela é fronteira do Brasil com o Uruguai, eu trabalho no Brasil e moro no Uruguai, então cada vez que eu fosse trabalhar no Brasil eu teria que avisar a polícia que eu tava indo trabalhar, se ele tivesse com tornozeleira eletrônica. Então eu teria que, cada vez que eu fosse entrar pro Brasil pro meu trabalho, eu teria que ligar pra polícia, enfim, toda uma história, né? Eu trabalhava de manhã muito cedo, então dificultava. E não precisou, por quê? Porque quando ele viu que tinha polícia, que ele poderia parar na cadeia e já não tinha ficha limpa, ele ficou com medo e ficou na dele. Só que no Brasil a gente não tem esse apoio muitas vezes. O Brasil é... Agora eu não sei como é que tá, né? Porque aconteceu comigo foi 10 anos atrás. Quando o meu ex colocou fogo aqui, botou fogo, nada aconteceu pra ele. Porque eu moro no Uruguai, com a desculpa que, porque é no Uruguai, ele é brasileiro, não sei o que, não deu em nada. Então deixem nos comentários aí o que vocês pensam, se vocês estão na fase que vocês estão para sair de casa. Mas é uma fase assim que eu digo pra vocês que vocês pensem em mim, como vocês vão fazer. Vocês têm que sair o mais rápido possível. Mas vocês têm que sair assim bem, né? Que não... Uma maneira assim que não enfrenta direto, tá? Que essa pessoa saiba que ele pode ser preso se ele fazer alguma coisa com vocês. Sai sempre quando não tiver. Pensa aí bem onde vocês vão ficar. Denuncia. Nunca pensa que, não dá nada, não vou denunciar. Não, denuncia, faz BO. Consegue a medida protetiva. Não tem vergonha, porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo.
Chegou uma época assim que eu não queria contar pras pessoas que eu tava trabalhando, mas aí viram, as professoras onde eu trabalhava, elas viram, chegava roxa, chegava com mancha no braço, mancha, vai aparecendo com manchinhas no corpo, né? Vai aparecendo, ou tu não vai trabalhar, eu me sentia doente, com dor, enfim. Primeiro dia de aula me deu um soco assim, fiquei com o olho roxo, eu não tinha como trabalhar, tava com o olho roxo. Então, não tem vergonha de dizer. Aí chegou um momento assim que eu tive que falar pro meu chefe, que era o diretor do colégio, por quê? Por causa que eu pensei assim, é melhor eu falar do que um dia ele vir aqui, né, querer me bater, fazer alguma coisa, porque o diretor sabe, se ele chegar a ver ele ali, ele vai direto chamar a polícia, né, do que não o pessoal ali não saber de nada e me dar problema. Então, vejam assim, vejam como é que vocês não pensam muito bem como vocês vão sair. Eu quero bolar aí, vocês deixam nos comentários. Quero trabalhar com consultoria, dando assistência pra vocês, dando ideias, ajudando, como vocês, né, bolando um plano pra vocês saírem. Montar um curso bem acessível, né, falando de tudo que vocês têm que fazer, da parte psicológica, de tudo que eu fiz, tudo que eu passei. Tem coisas que eu não posso falar aqui, que eu tenho que falar de maneira privada. Eu quero, né, montar aí pra vocês, para material de apoio. Mas quero dizer para vocês que eu consegui passar, que vocês também vão conseguir, mas que vocês têm que agir o mais rápido possível. O primeiro passo, que eu diria assim para qualquer uma que tá passando por isso, é pensar que não vai mudar, que vocês têm que sair desse relacionamento o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Começa agora mesmo, já vai olhar os casos aí de crimes, principalmente o Beto Ribeiro, que ele traz vários profissionais. Vocês vão ver o caso dessas mulheres, vocês vão se espelhar nelas, ver o que está acontecendo. Infelizmente, nem todas. Tem mulheres que conseguem sair do relacionamento assim tóxico, tem outras que não conseguem. Vocês têm que ver a realidade. Vocês têm que buscar ajuda, vocês têm que procurar a delegacia da mulher. É o primeiro passo aí, né? Vai na tua cidade, né? Descobre a delegacia da mulher, conta toda a história. Eles vão orientar, explica tudo, vocês vão falar com psicóloga, né, psicólogo, enfim. E vai bolando aí um plano de saída, né, pra vocês saírem. Estão trabalhando, já começa a juntar um dinheiro, vocês vão ter que parar num hotel, né, vocês vão ter que ir pra uma casa, alugar uma casa. Ou as pessoas, né, que pessoa pode ajudar vocês? De repente vocês podem ficar na casa de um amigo, né, a casa de um parente. É difícil, né, gente? Muitas vezes, assim, as pessoas não querem se envolver, ou, né, não quer contar, abrir a tua vida pra qualquer um, mas às vezes tem pessoas legais, né? Você tem que ver muito bem também que não seja ninguém da parte do cara, né? Por mais que às vezes, porque a fulaninha é minha amiga, mas é amiga do cara, ela não é tua amiga. Ela vai contar pra ele. Então, que não seja ninguém da família dele, ninguém da parte dele, de amigos, de conhecidos dele. Que sejam pessoas assim que vocês conheciam, que sejam pessoas de vocês. Família, conhecidos de vocês, que não tenham. Porque aí é terrível, né? É veneno mesmo vocês pegarem e vocês falarem pra alguém que podem contar pra ele, pro cara, né? Vocês estão. E eles pegarem-se bem num, tipo, um flagra, assim, né? Vocês saindo de casa. Então, eu saí, tipo, pra sair escondido, fui parar no hotel, dei parte, e não queria deixar pegar minhas coisas, eu peguei em outro dia com a polícia. Mas aí cada caso é um caso, né, gente? Eu quero fazer aí outros vídeos contando mais sobre tudo que aconteceu, mas deixa a curtidinha, te inscreve se não é inscrito, deixa a tua história, pode servir, eu posso trazer
falar aqui no canal, trazer ideias, né? A gente, quando tu tá vivendo uma situação assim, tu não sabe como sair, mas pra tudo tem solução, vai ter um caminho. Quantas noites aí eu ficava assim, ó, que eu dormia um pouco e me acordava e ficava pensando como eu vou sair disso. Eu tava presa, né? Tava em cárcere privado. Eu não sabia como eu ia sair, mas aí comecei a ter esperança, assim, a acreditar, não, eu vou sair disso. E comecei a bolar um plano de fuga. E deu certo, e vai dar certo pra vocês. Deixe os comentários, se inscreve se não é inscrito, dá dica para os próximos vídeos.